E aí pessoal, tudo bom? Tarsis aqui de novo para mais um episódio do canal Opina Eventos. Nesse mês agora de abril, que estamos falando em quadrinhos, a gente vai dar as últimas pinceladas na década de 40, tá já no finalzinho da década de 40, vamos começar a década de 50, para a gente já começar de vez a Era de Prata nos quadrinhos. No episódio de hoje a gente vai falar nas influências, um pouquinho ainda nas influências que o Western teve nos quadrinhos, e vamos falar também sobre como o governo americano e a sociedade reagiu à febre, vamos chamar dessa forma, febre dos quadrinhos aí entre os jovens, as crianças. Também não se esquece de dar aquele like legal aí, ó, no canal, dá aquela tapa ali no sininho para não perder nenhum vídeo, para o YouTube alertar vocês quando sair mais um vídeo aqui do canal. Se inscreve no canal, dá aquela força aí pra gente, que é isso que motiva a gente a continuar fazendo os vídeos para vocês. E vamos embora para quadrinho. Então, vocês viram que no episódio passado a gente falou um pouco sobre o Western, que é o Western, ele teve uma grande influência aí nos quadrinhos, principalmente na década de 40 e começo da década de 50. Mas isso basicamente é um reflexo, tá, minha gente? É um reflexo das mudanças, Como vocês viram no episódio passado, a gente falou sobre a Segunda Guerra. Quando a guerra acabou, a coisa começou meio que ficar meio morna assim nos quadrinhos, sabe como é? Ficou meio sem assunto. Então os editores viram que tinha um outro filão que podia ser explorado, que era o gênero de western, e o gênero policial, notadamente histórias de detetives e histórias policiais. E é sobre justamente isso que a gente vai falar nesse primeiro bloco. A editora Fawcett, o grande revelação aí da época, que até então era só Marvel, DC, Marvel, DC, Marvel, DC, esse dois polos aí da indústria de quadrinhos. Então a editora Fawcett veio correndo por fora ali, trazendo Capitão Marvel, a família Marvel, e vocês viram isso no episódio passado. A Fawcett olhou, teve um olhar mais, empresarial da coisa, e viu que Western era assim um tema que era muito bom de ser explorado. Tanto que ela veio com a revista do Hopalong Cassidy. Inclusive essa revista saiu no Brasil, sabe? Essa revista, as histórias do Hopalong Cassidy saíram no Brasil nas páginas da revista Oguri, uma revista antiga aí do editorial brasileiro. E ela veio violenta aí nas bancas, vendendo 4 milhões de exemplares. É um personagem que foi muito querido pelo público, E a DC, ficou assim, coçando aqui o queixo, feito eu estou fazendo agora, dizendo, rapaz, esse Hopalong Cassidy está fazendo muito sucesso, a gente tem que emplacar um personagem também. Então o que é que ela fez? Pegou uma revista que já editava, que é a All American Comics. Ela tirou o título All American Comics, tirou os personagens super-heróis. Veja que os super-heróis já estão começando o seu declínio, um declínio já acentuado, no final da década de 40 e início dos 50, e ela transformou a All American Comics na revista de Western, All American Western, e começou a trazer personagens e histórias de Western também. A Marvel, ela foi diferente, ela preferiu criar dois personagens originais, que é o Two Gun Kid e o Kid Colt Outlaw. E aí começou a guerra, começou o combate das editoras, para ver quem o público preferia mais, para as histórias de quadrinhos começou a surgir. E não se esqueçam que os quadrinhos europeus de Western, principalmente o quadrinho do Tex, tava ali, ó,
correndo por fora. E tinha arrebanhado um público já cativo de suas histórias, né? E não foi somente os quadrinhos americanos, né? O público também estava antenado para os quadrinhos de westerns europeus, que eram muito bons, né? As revistas do Tex eram muito boas, tá? O que nos leva ao segundo filão que as revistas exploravam, que eram os quadrinhos policiais, que juntamente com o western, né, os quadrinhos policiais estavam subindo também como preferidos do público, porque eles atingiam um público mais adulto ali, 20, 25 anos, casa dos 30 anos já, né, porque eles além dos quadrinhos de western, eles gostavam também de ver histórias mais de mistério, de investigação, de crime sem solução, o que vai nos levar ao próximo bloco. Segura aí, eu volto já. Aí, beleza, né, bicho? Né? Tudo muito legal, tudo muito bonito, tudo muito bacana, muitas vendas. Aí os quadrinhos virando uma febre do caramba aí já, né? Desde o começo da década de 30, passou para a década de 40, Segunda Guerra, já são 20 anos já, né, de quadrinhos sendo publicados. E tudo muito legal, mas a sociedade começou a parar e não ver isso com muito bons olhos. Qual foi o problema, né? Primeiramente a venda cavalar que as histórias de quadrinhos estavam tendo, né? Tava aquela coisa, muito dinheiro rolando, né? A galera da sociedade, né? A galera que gosta de fazer textão aí no Facebook, né? Da época, mesmo não havendo Facebook, começou a olhar isso de uma outra forma. A mídia e os educadores já estavam começando a pegar essas revistas, ler as revistas, e assim, aquela galera da moral e bons costumes, pessoalzinho aí da moral e do bons costumes, dizer isso não é história para as nossas crianças lerem, né? Então, o que é que aconteceu? Em 1948, a revista Time fez uma reportagem. E o que é que trazia essa reportagem? Ela estava alertando, né, aspas aqui, ela estava alertando, né, sobre os crimes cometidos por garotos influenciados supostamente pelas revistas em quadrinhos que eles liam. Eu acho que a gente já viu essa história antes, né? E não muito distante do nosso tempo, né, minha gente? Sabe aquelas histórias que começou a rolar na década de 90? Teve aí um atentado dentro de um cinema causado por um certo jogo chamado Doom, que um maluco entrou armado no cinema, matou 19 pessoas. Pois é, né? Como a história tende a se repetir de uma forma diferente. Mas continuando, né? O que é que aconteceu? Começou assim meio que uma polêmica generalizada aí, que os comics, né, estavam começando a influenciar a delinquência juvenil. Começando a influenciar, sabe, crimes cometidos pelos jovens, né, como roubo, né, até assassinatos cometidos pelos jovens. Foi quando a rádio ABC, né, ela publicou, aliás, publicou não é a palavra, é veiculou, vamos falar direito. Ela veiculou um programa que se chamava O que está errado com os quadrinhos, em que juntou uma série de especialistas, né, ao redor da mesa, microfone aberto, e tome malhar os quadrinhos. O que é que aconteceu? Uma caça às bruxas começou. Pois é, né? Quadrinho de lá de boas, pessoal lendo, vendendo bastante. Né, um meio de diversão barato, acessível. Gente que achava que tinha que regular essa coisa, começou a fazer das suas, né? Começou a, sabe, meter a mão nas histórias em quadrinhos. Foi que aí que um cidadão chamado Frederick Wertham, guardem esse nome desse sujeito. Cidadão é um psiquiatra, certo? Do New York Department of Hospitals. Cara, não é pouca coisa não. O cara tem nome, o cara tem prestígio, né? O que ele falava, a galera escutava,
né, é um profissional do ramo da psiquiatria, ou seja, a função do cara é estudar a cabeça das pessoas e estudar o comportamento. O que é que o cara fez? O cara presidiu um simpósio, olha só, atento para a história, o cara presidiu um simpósio chamado a Psicopatologia das Revistas em Quadrinhos, vê mesmo isso. Então, nesse simpósio, Dr. Wertham concluiu que aquele tipo de revista glorificava o crime e a violência, minha gente. Veja só. Eu não vou tecer aqui juízo de valores, beleza? O cara estava fazendo o que achava que era certo. Aliás, o cara é do ramo da psicologia, então fez o trabalho dele, né? Pegou uma coisa que ele estava vendo que estava influenciando aí a sociedade, notadamente as crianças e os jovens, e achou por bem meter o bedelho, né? E dar uma de doutor da psicologia aí, coisa que ele é, então não vamos tecer juízo de valor, vamos continuar. Aí o que é que ele disse, né? Que ele definiu que as revistas em quadrinhos eram anormalmente sexualmente agressivas, palavras do cara, tá? E sim, eu estou vendo no roteirozinho aqui, né? Para quem estivesse perguntando, eu estou com um roteirozinho aqui para começar, só para organizar aqui as ideias. O que é que aconteceu? Isso não ficou barato. Os editores e as editoras resolveram o seguinte: viram lá o simpósio, estava começando a atingir de forma negativa as vendas, né? Ou seja, é pai e mãe que ouviu o que o cara falou, dizendo: não vou mais comprar revista para os meus filhos, porque eu não quero que eles cresçam delinquentes. Isso deu um certo golpe nas vendas, né? E é claro que os editores iam sentir isso. O que é que eles fizeram? Eles se defenderam. De que forma? Eles se juntaram, né, e criaram uma associação chamada Association of Comics Magazine Publishers, a ACMP. Isso foi em julho de 1948. E isso trouxe sérias consequências para os quadrinhos, que vamos ver no próximo bloco. Então, né, minha gente, não deu certo. O negócio fedeu, para não dizer outra palavra. Com a criação da ACMP, né, isso não veio de graça, tá? Isso trouxe consequências. E essas consequências, a princípio, foi uma série de códigos de padrões que mudou a forma de se escrever e desenhar as histórias em quadrinhos, principalmente de super-heróis. Primeiramente, para que a revista fosse para as bancas, ela tinha que ter um selo, tá? Que é esse selo da ACMP, ele assegurava que a história dentro daquela revista estava em conforme, né, com uma série de códigos, né, morais que o editor e o desenhista tinham que seguir. Ou seja, iam ter que estar de acordo com o que o Dr. Wertham pregou em seu simpósio. A ideia geral é que os próprios editores, minha gente, estabelecessem essa autorregulamentação. Era dada a ele uma lista de coisas, né, uma lista de tópicos, vamos colocar dessa forma, uma lista de tópicos, e que eles tinham que escrever e desenhar, no caso o editor e o desenhista, eles tinham que escrever e desenhar as histórias seguindo aqueles tópicos. Então, tipo, não é que o editor, os editores lá chegassem para a galera, para o roteirista, dizer, ó, tu tem que escrever essa história assim, assim, assim. Não, eles colocavam, né, uma lista de coisas e o cara falou assim, ó, segue isso aqui. Tá? É somente tópicos a serem seguidos, não é imposição. Então o cara tinha que escrever, né, ler o que escreveu, olhar para os tópicos assim, tá de acordo. Então ele passava o que ele escrevia para o desenhista desenhava. Que ele também tinha esses tópicos a seguir. Então, continuando. Né, essa primeira tentativa de estabelecer um código de ética não deu certo. Por quê? Cada cabeça uma sentença. Cada pessoa vai olhar aquela lista de tópicos e vai interpretar de uma forma diferente. Principalmente porque algumas editoras não quiseram seguir isso aí, tá? Simplesmente não quiseram seguir, né? Mandaram pro inferno, dizer eu não vou seguir isso aí, isso vai acabar ferrando minha revista, vai acabar
ferrando minhas vendas e não vai dar certo. As editoras principais boicotaram a CMP. Leia-se Marvel, DC, Fawcett. Né? Enquanto as menores precisavam vender, né, minha gente? Então, porque senão elas iam à falência. Né? E eles sabiam que aquelas histórias que elas publicavam, do jeito que era o que vendia. Se de repente, da noite pro dia, mudasse a maneira como as histórias eram escritas e desenhadas, o público ia sentir, o público ia perceber, e não necessariamente isso ia cair no gosto do público, não. Porque imagina, tu tá assistindo tua série lá de boas, na temporada seguinte a série muda completamente. A forma de contar a história muda, até a forma que os personagens falam muda. Você vai sentir, é lógico, né? E talvez você não goste. Isso trouxe um impacto muito sério nos quadrinhos. Sabe qual é o único super-herói que estava se resistindo bravamente ali, ó? Era o Superman. Não mudou a forma das histórias dele. Ele resistia ao modismo, sabe, gente? Ele não mudou o uniforme, ele não mudou o jeito de falar, o jeito de agir. Né? E em 1949 veio a revista do Superboy. Caiu no gosto do público mais novinho, né? Ou seja, o Superboy apelava ao jovem, ao adolescente, né? Era um herói adolescente. Então, falava como os adolescentes, agia como os adolescentes, ele era um adolescente. Então, caiu no gosto dos adolescentes e continuou vender normalmente, como sempre vendeu. Né? Então, o que é que acontecia? As críticas aos quadrinhos só cresciam, elas não pararam. Como eu disse antes, era uma caça às bruxas. Essas críticas vinham dos mais diversos setores. Era tipo sociólogos falando, né, mal dos quadrinhos. Era educadores, principalmente educadores falando mal dos quadrinhos, professores. Isso trouxe uma consequência. A Parent Magazine publicou uma matéria em que um comitê, veja só, um comitê de avaliação das HQ ocorrido em Cincinnati determinou que 70% dos quadrinhos publicados continham material condenável aos olhos deles. Você tem ideia do que é 70% de quase 200 publicações de revistas em quadrinhos, em que era lido por mais de 60, na década passada, 50 milhões, no início da década de 50 já chegava aos 65 milhões de pessoas lendo quadrinhos. Ou seja, é um público muito grande. Em que essa galera aí desse comitê achou por bem dizer que os quadrinhos continham coisas condenáveis ao público jovem. Aí o que é que aconteceu? 32 emendas às leis de 16 estados, regulando como, onde e de que forma as revistas e quadrinhos tinham que ser vendidas, tinham que ser veiculadas, e o que é que deveria ter dentro das páginas dos quadrinhos. Isso tudo para proteger as crianças. Isso não ficou sem resposta. Uma editora chamada a EC Comics, certo? Em 1950, ela deu tipo um pulo do gato. Viu que o super-herói estava meio assim, baqueado por causa justamente desse comitê aí. Ela deu a volta por, assim, sabe, aquela volta por fora, né? E pegou um ramo dos quadrinhos que esse comitê ele não observou, eles estavam mais focados em super-heróis, né? Ele pegou um ramo dos quadrinhos, né, que é o ramo do terror. Começou a ascensão meteórica das revistas de terror. Né? A EC Comics, ela publicou, né, passou a publicar 3 títulos, que é a Vault of Horror, Crypt of Terror e a Haunt of Fear. Esses 3 títulos não vieram para o Brasil com esse nome. Algumas das histórias vieram, mas não vieram os títulos em si para o Brasil, beleza? Então, o que é que aconteceu? Ela entrou de cabeça no gênero de terror e ainda mais, ela resgatou um gênero que não estava sendo muito explorado. Né? Na década de 30 era, mas na década de 40 foi meio deixado de lado, na década de 50 começou a voltar, que é o gênero de ficção científica. Então ela veio com os títulos Weird Fantasy e Weird Science.
né, que ficaram muito célebres por causa da qualidade artística das suas histórias. Elas muito bem desenhadas, né, com um primor que não se via muito, principalmente nas histórias de super-heróis, né? Eram traços mais simples e para ser uma coisa mais rápida de desenhar. Já essas histórias da DC Comics, não, elas eram coloridas, muito bem desenhadas anatomicamente. Então era uma coisa que você pegasse e lesse lá uma história como essa, vocês iam ver que não era só um quadrinho, eles davam a ideia de que fosse uma coisa cinematográfica, né? Uma coisa parecia roteiro de filme, né? Então durante 4 anos a DC Comics esteve no topo, acima da Marvel, da DC e da Fawcett. Elas estavam liderando como melhores revistas editadas em solo americano. Sendo que, lembra que eu falei que havia uma caça às bruxas? Pois é. Sabe quem entra na história de cabeça para saber o que é que está acontecendo? É o Senado americano. Isso chegou no Congresso. O que é que aconteceu? O Senado americano, né, ele entrou de forma sistemática. Ele não chegou botando a mão grande, não. Primeiramente, ele queria saber o que estava acontecendo, certo? Então, ele fez uma pesquisa na sociedade, né, das pessoas que liam quadrinhos, certo? E ela formou um comitê, obviamente, né, dentro do Senado para abordar esse assunto, né? E eles queriam saber o que é que os leitores americanos estavam lendo. Então, o que é que essa pesquisa ela trouxe como resultado? Então, o primeiro tópico foi: cada aficionado dos comics lia cerca de 15 revistas por mês. Eu acho que a vocês que colecionam quadrinhos assiduamente já deve estar se enquadrando aí só nesse primeiro tópico, né? Eu, como colecionador, hoje em dia não coleciono, mas antigamente eu colecionava muito, é por volta disso mesmo. 15 revistas por mês. Segundo tópico era que cada revista vendida era lida em média por 3 pessoas, ou seja, um comprava, passava para o irmão, passava para o primo ou para o amigo, e essas 3 pessoas liam. Então era, bem dizer, 3 por R$1. Cada revista vendida era, como eu disse, lida por 3 pessoas, ao contrário do que se imaginava. 50% dos leitores de quadrinhos nos Estados Unidos eram adultos. Metade dos leitores eram adultos, se achavam que eram crianças e jovens que liam. Não, o adulto lia muito revista em quadrinho. E com mais de 20 anos de idade. O público feminino, veja só. Ah, não, é só menino que lê revista em quadrinho. Lê do engano. O público feminino dos quadrinhos era proporcionalmente maior do que se pensava e abrangia 48% do total, minha gente. Em todas as faixas de idade. O Congresso entrou de cabeça. E ele não vai ficar parado. A gente vai ver as consequências disso aí no próximo episódio. Fica antenado. Bem, vocês viram que o caldo engrossou para os quadrinhos, né? Mas vamos dar uma pausa por enquanto. Próximo episódio a gente vai abordar essas consequências e o que é que isso trouxe para os quadrinhos, né? As mudanças que precisaram ser feitas, e o danado do Dr. Frederick Wertham, ele não ficou parado com aquele simpósio, ele foi muito mais adiante. Vocês vão ver nos próximos episódios. Eu me despeço aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Não se esquece de dar o like no episódio de hoje. Dá aquele tapa no sininho para não deixar de ser alertado pelo YouTube. Compartilha esse episódio e toda a série de episódios de quadrinhos desse mês com seus amigos. Traz a galera para assistir, o tema é bastante legal. Tá fazendo uma pesquisa bem bacana para amarrar bem o assunto. E, gente, novamente, não se esquece, fique em casa. Esse é um pedido que o Opina Eventos faz para todo mundo que está assistindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo e até a próxima.